Já estamos presentes bastantes pessoas. Eu passo-me a apresentar. Eu sou Ana Oliveira, a coordenadora do mestrado em Riscos e Proteção Civil do ISEC Lisboa, e é com muito gosto que vos recebemos neste webinário. Eu vou dar início ao webinário para também não atrasarmos toda a logística, porque há pessoas que estão comprometidas com este horário. E assim eu agradeço a presença e dou as boas-vindas à senhora Vice-Presidente do ISEC Lisboa, a doutora Tânia Carraquico, e ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, o doutor Pedro Ferreira. Desde já agradeço a vossa disponibilidade de estar aqui presentes. Eu sei que a vossa agenda está muito cheia e ainda assim conseguiram fazer um esforço para poder estar connosco. Muito obrigada aos dois. Passo a palavra então à senhora Vice-Presidente do ISEC Lisboa, a doutora Tânia Carraquico, para fazer a abertura deste nosso webinário. Obrigada. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. Em nome do ISEC Lisboa e em representação da senhora Presidente de Lisboa, a doutora Cristina Ventura, é com imenso prazer que o ISEC organiza mais este webinário. Vivemos uma situação de pandemia absolutamente inédita nas nossas vidas e a produção de conhecimento pode revelar-se de facto uma ferramenta essencial para ultrapassarmos com sucesso. Neste âmbito, a organização deste webinário e em particular para os nossos alunos de Engenharia da Proteção Civil e de Segurança no Trabalho e para os alunos de Mestrado de Riscos e Proteção Civil tem uma relevância enorme. Não posso deixar de dar uma palavra também de agradecimento à Câmara Municipal de Torres Novas, aqui na pessoa do Sr. Presidente, por esta colaboração na organização do mesmo. O ISEC Lisboa é uma instituição de ensino superior politécnica e, portanto, esta ligação às entidades que no terreno efetivamente trabalham nas várias áreas é uma grande mais-valia e, portanto, é também com esse sentido que aqui estamos nesta organização. Desejar os maiores sucessos para esta sessão de trabalhos, que seja profícua para todos, e passava de imediato a palavra ao Dr. Pedro Ferreira, agradecendo mais uma vez a colaboração. Bom, só um bocadinho, Dr. Pedro Ferreira, só um pouquinho que ainda não tem som. Solicitava, por favor, que dessem som ao Sr. Presidente da Câmara de Torres Novas. Já está? Então, mais uma vez, muito bom dia a todas e a todos. Eu disse ainda há pouco e vou repetir. Bem-vindos a Torres Novas, desta forma muito especial, tão inédita e, na pior das coisas, ser apresentada assim. Queria saudar, em primeiro lugar, a senhora professora doutora Tânia Carraquico, em representação e sendo vice-presidente do ISEC, também a senhora professora doutora Ana Paula Oliveira, coordenadora do mestrado em Riscos e Proteção Civil, ao nosso moderador, enquanto for possível ele está presente, o comandante Mário Silvestre, velho amigo, e o nosso CODIS, e a todos os oradores, professor doutor Manuel João Ribeiro, doutor Bruno de Vaz, também uma palavra especial ao meu vereador da Proteção Civil, Carlos Ramos, e uma palavra muito especial ao meu futuro coordenador da Proteção Civil, João Ribeiro, que teve a ideia e despoltou esta importante ação que se vai desenvolver. Eu estou a falar não só na qualidade um preocupado Presidente da Câmara, mas também um preocupado avô, um preocupado pai, um preocupado companheiro de técnicos de saúde com quem no dia-a-dia sinto muitas dificuldades, mas todos compreenderão estas palavras que eu estou a ter, em que, surpreendidos por esta avalanche que nos caiu em cima, temos muita dificuldade em perceber, em saber estar, em saber conviver, que medidas tomar. Muitos erros já foram tomados, muitos erros já foram corrigidos, mas é importantíssimo que este diálogo se mantenha, um diálogo também muito técnico, porque nem todos sabem de todos, nem todos sabem de tudo, e é importante que os especialistas se pronunciem, que nos ajudem
numa reflexão muito profunda. Este webinário que está a acontecer, que vai acontecer durante o dia, tenho a certeza que vai apresentar, vai pelo menos deixar-nos mais esclarecidos, eventualmente até, e essa é a parte mais importante, psicologicamente melhor preparados para enfrentar o que estamos a passar e o que poderemos ainda vir a passar, e por isso eu não vou alongar mais, senão saudar uma vez mais esta colaboração do ISEC, que se repita por este motivo ou por outros, porque os municípios têm também uma obrigação de proporcionar, pelos meios que têm, em termos culturais, em termos tecnológicos, em termos sociais, ajudar a melhorar o seu dia-a-dia em cada município e ajudar, por que não dizer, ajudar a melhorar o país em tudo o que for possível, sobretudo no campo social, no campo da saúde mental. Muito obrigado a todos e vou estar atento. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras e Sra. Vice-Presidente também pelas suas palavras e pela vossa disponibilidade em estar aqui. Passaria então agora à nossa sessão do webinário, a quem eu dou desde já as boas-vindas aos nossos dois oradores, o Dr. Manuel João Ribeiro e o Dr. Bruno Vaz. Vamos começar pelo primeiro orador, que é o Dr. Manuel João Ribeiro, é sociólogo, doutorado em Ciências do Risco pelas Universidades de Coimbra, Lisboa e Aveiro, é docente universitário no ISEC Lisboa, ex-diretor do Departamento do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Oeiras, ex-vice-presidente e ex-presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil. Bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua presença, e vem-nos falar sobre políticas públicas no Covid-19, breve reflexão sobre as relações intergovernamentais. Muito obrigada e passo então a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu queria, obviamente, agradecer este convite para poder participar neste webinário, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente do ISEC, cumprimentar todos que estão aqui presentes, enfim, que irão desenvolver esta pequena conferência, mas também agradecer a presença de todos aqueles que se disponibilizaram a poder, enfim, participar, ouvindo e colocando questões que considerem importantes. Eu vou, por uma questão de facilidade, partilhar aqui a tela com uma breve apresentação. Eu penso que já estará a ser conseguido verificar os slides que irei passar. Dizer-vos que, na prática, aquilo que eu vou conversar, ou que vou aqui apresentar, parece e pode fugir um pouco ao que é o tema essencial deste webinar em termos de apoio psicossocial como ferramenta. Eu pretendo aqui efetuar uma breve reflexão sobre um aspecto que me parece importante e ao qual eu tenho dedicado alguma atenção, que tem a ver com as relações intergovernamentais. Deixem-me referir que, dentro desta breve reflexão, irei apresentar algumas, enfim, ilações e algumas opiniões que têm marcado, efetivamente, esta minha análise, em alguns casos de uma forma que eu pretendo crítica, mas sempre uma crítica de forma construtiva, entendendo que, de facto, estamos face a uma situação que, como alguém já definiu, se trata de um risco de enorme complexidade, de enorme incerteza e de enorme ambiguidade. Ora bem, vou ver só se consigo poder aqui funcionar, acho que já está. O índice que eu aqui trago tem estes três, enfim, grandes tópicos, falar um pouco das políticas públicas e da gestão de risco, uma abordagem rápida a alguns conceitos e a uma situação que me parece muito importante, ou pelo menos uma componente que me parece muito importante, que tem a ver com a comunicação do risco. Este é efetivamente um dos problemas que nós temos sentido e eu trarei aqui alguns exemplos também que podem elucidar efetivamente esta componente. Depois falar um pouco aqui das relações intergovernamentais, como eu disse, eu tenho desenvolvido alguma investigação neste domínio, relativamente àquilo que são as relações entre a administração central e, sobretudo, a administração local, enfim, aqui virado um pouco em termos do sistema de proteção civil. Terminarei falando um pouco deste tema, enfim, que todos nos afeta, como já foi referido, das vulnerabilidades e das desigualdades sociais que daqui decorrem
na relação que nós temos, efetivamente, com esta pandemia, com este Covid-19. Ora bem, falar das políticas públicas é falar, efetivamente, de uma trilogia. Nós temos aquilo que pode ser entendido como uma espécie de risco primário, enfim, é aquilo que se materializa na própria doença e que tem depois uma afetação na que são as taxas de quer morbilidade e quer de mortalidade, que todos nós sabemos que são acentuadas, têm sido acentuadas, enfim, mesmo quando se fazem comparações, às vezes um pouco desenquadradas com outros fenómenos epidémicos, até pandémicos, mas de facto este é um risco primário, que pode ser associado àquilo que é a verdadeira ameaça ou que é o perigo que nós temos inerente. Teremos depois um risco secundário. Este risco secundário, enfim, deriva efetivamente da afetação que pode existir e que existe do vírus naquilo que é o colapso do sistema de saúde. Todos nós nos recordamos, enfim, da preocupação existente em que o próprio Sistema Nacional de Saúde, no caso português, mas enfim, em todos os outros países, podia colapsar e assistimos a situações em Itália, a situações no Brasil e a situações até nos Estados Unidos, efetivamente com grande preocupação do sistema não dar resposta às exigências que poderiam daí derivar no tratamento dos doentes e dos infectados com este problema. E depois um risco terciário que efetivamente é aquele que neste momento também nos preocupa e ainda recentemente, ou ainda ontem, como se sabe, aquela maratona em termos da União Europeia, no Conselho Europeu, traduziu bastante bem, que é a paralisia da atividade económica. Portanto, aquilo que se costuma dizer, enfim, não morre de doença, morre de cura. E há aqui, efetivamente, um equilíbrio que é necessário encontrar, porque isto tem uma afetação, quer para a atividade económica, e estamos, efetivamente, numa situação preocupante, como todos nós sabemos, mas também na exigência, e eu falarei depois disto no final, daquilo que é a resposta dos serviços sociais e da própria educação, dos serviços de educação, que também tiveram uma afetação, como todos nós sabemos, bastante complicada e complexa relativamente a estas situações. Ora bem, continuando um pouco, ainda temos os conceitos, o que é que nós temos? Temos, efetivamente, três componentes fundamentais dentro deste problema, deste risco ou desta situação pandémica. Aquilo que inicialmente deriva, de facto, dos mecanismos de controle epidemiológico, o que é feito é a tentativa de reduzir a ameaça, é uma atuação, digamos, centrada sobretudo no perigo. Algo que é desconhecido, o desenvolvimento, enfim, científico da própria vacina, de um conjunto de mecanismos para perceber exatamente o seu funcionamento, como é que ela se propaga, etc. Portanto, há aqui um conjunto de ações de controle epidemiológico, e isto não é estranho, efetivamente, depois no final também falarei nisso, de facto de vermos que isto está centrado nos profissionais de saúde e sobretudo na investigação científica na área da medicina. Porque na prática é algo que deriva, enfim, desse conhecimento que poderá trazer-nos alguma, digamos, alguma solução, alguma, enfim, uma situação que permita resolver isso. Teremos depois uma situação também, porque vamos ver, se a ameaça fosse comum, evidentemente que nós teríamos todos os países a viver igualmente, ou todas as regiões, inclusive, não indo agora para outros países, e nós sabemos, e é frequentemente falado nisso, que Portugal está em 3 velocidades, estamos num estado de calamidade em 19 freguesias, estamos num estado de contingência na área metropolitana de Lisboa, e estamos num estado de alerta no resto do país. Portanto, se a ameaça fosse efetivamente, digamos, o paradigma central de toda esta situação, nós estaríamos apenas num estado qualquer, de calamidade ou outro qualquer que fosse. Mas a ameaça, enfim, desenvolve-se de forma diferenciada. As reações são diferentes. E são diferentes porquê? Por causa destas políticas que aqui aparecem, ou seja, por causa sobretudo da exposição. Esta exposição é algo que efetivamente traduz um pouco os comportamentos que se têm, ou que se deverão ter, relativamente à forma de lidar com a ameaça. E eles não são iguais, são diferenciados por variedíssimas razões. Razões que, enfim, são transversais a questões de ordem económica, de ordem cultural, de ordem social, enfim, de variedíssimas ordens e necessidades. Evidentemente que para serem, ou para terem esta diferenciação e esta abrangência, enfim, em termos dessa distinção, teremos um outro problema, que é um problema, efetivamente, da questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade aqui tem sido, efetivamente, entendida
na necessidade e na capacidade de reforçar o próprio sistema de saúde pública. Simplesmente, enfim, de facto é nesta trilogia, digamos, dos principais conceitos de risco e eles que podem vir a transformar-se e transformam-se com alguma frequência, no caso pretende, isso é verdade, numa situação um pouco catastrófica, da ameaça, do perigo, da exposição, da vulnerabilidade, que nós teremos que entender o desenvolvimento, de facto, deste problema pandémico, porque é aqui que depois poderemos, efetivamente, saber como desenvolver. Se desenvolver as ações. Se no que diz respeito à ameaça, ela está a ser trabalhada, efetivamente, enfim, todos nós proponemos para que rapidamente se consiga encontrar, digamos, uma vacina, uma solução. Depois, a questão da exposição e da vulnerabilidade são fatores em que nós poderemos, e é aqui que, digamos, entronca, de facto, os nossos comportamentos, as nossas ações, e um aspecto que me parece importante que tem a ver com aquilo que é a coordenação e a congregação, digamos, de esforços para poder, enfim, alterar um conjunto de ações comportamentais a nível da população, e neste caso a população portuguesa, mas também é transversal a todos os outros países. Eu não vou, evidentemente, entrar aqui em considerações a outro nível de cariz, se quisermos mais abrangentes e mais sociológicos, porque, enfim, algumas teses têm definido que apresentam isto como uma questão quase natural, um fator natural. Enfim, esquecendo aqui um pouco aquilo que são as teorias das fake news, ou das teorias da conspiração, que teria sido algo produzido, enfim, pelo homem. Mas há uma coisa que é verdade, é que não deixa de ser o homem o principal responsável por tudo isto. Na forma como se comporta, na forma como se organiza, na forma como, efetivamente, olha para a sua envolvência relativamente a estes aspectos. E isto valerá a pena dizer-se que há quem considere que dentro deste domínio o que nós estamos a assistir não é nem mais nem menos, enfim, não querendo entrar muito por esse caminho, não deixam de ser, enfim, a consagração do que são as políticas neoliberais do sistema capitalista, enfim, a nível global, em que, de facto, a necessidade de encontrar aqui reforços em termos daquilo que são, do que é a produção, do que é o lucro, etc., esquece, muitas vezes, de toda a envolvente subsidiária daquilo que é também a componente de saúde pública, e nós estamos a verificar isto, não querendo também aqui ser demasiado perentório, mas, enfim, num país que recentemente se transformou na segunda economia mundial e que, efetivamente, tem um processo de desenvolvimento económico muito forte, como todos nós sabemos, enfim, a cavalgar para se tornar a primeira economia mundial, também como tudo parece apontar nesse sentido. Bom, mas indo por outro lado, e depois desta breve conceptualização, vale a pena dizer que aquilo que se tem verificado é, na prática, uma espécie de congregação de vários atores dentro deste processo. E dentro desses atores, o que é que nós encontramos? Encontramos, em primeiro lugar, efetivamente, aquilo que são as estruturas político-administrativas do Estado. É um pequeno exemplo aqui, com 3 logotipos, quer da Direção-Geral de Saúde, quer da Administração Interna, poderiam outros aparecer, o Instituto Ricardo Jorge, mas também a Associação Nacional de Municípios Portugueses, enfim, são, digamos, transversais a lidar e na gestão deste processo. Eu sou um pouco crítico da forma como esta gestão tem sido feita, mas à frente apresentarei algumas dessas ilações e dessas razões explicativas. Depois temos aqui, digamos, que esta relação, efetivamente, estas estruturas, na sua forma de agir, cruzam-se com as instituições, enfim, técnico-científicas, a comunidade científica, as universidades. Nomeadamente, aqui aparecem apenas as 3 universidades mais importantes, se quisermos, do país, de Lisboa, Porto e Coimbra, mas enfim, também seria curial da minha parte, se calhar, ter colocado aqui o logotipo do próprio ISEC Lisboa, que também tem resolvido ações dentro deste domínio, mas sobretudo a salientar aqui a intervenção daquilo que tem sido a área da medicina e, portanto, aqui também logo da Ordem dos Médicos, que desenvolvem um conjunto de investigações com uma questão central, muitas vezes preocupante, ou seja, direcionam essas investigações para o seu âmbito de ação e não são, efetivamente, não fazem uma articulação e, digamos, uma coordenação global. Este é um problema, enfim, no final também ao falar nas desigualdades irei abordar isso, em que muitas vezes se nota aqui um confronto entre domínios científicos que mais do que ser uma soma é uma divisão. Mas, enfim, são questões que poderemos depois discutir.
evidentemente tudo isto tem um efeito. E tem um efeito em quê? Tem um efeito nas populações. Nas populações, nas suas percepções, enfim, a percepção do risco que as pessoas sentem relativamente a todo este desenvolvimento é uma questão central. Há formas diferenciadas de encarar. Não é preciso ir muito longe. Enfim, vejo a minha casa, que eu tenho uma percepção de forma de lidar com isso, em termos comportamentais, os meus filhos têm outra, as outras pessoas com quem eu me cruzo muitas vezes têm outra, os medos que existem, enfim, tudo isso. Como não podia deixar de ser, tudo isto é mediado ou mediatizado, como quero entender, por, enfim, um aspecto muito importante, enfim, em termos dos órgãos de comunicação social que, enfim, cavalgam, perdoem uma expressão, em torno deste problema, num conjunto de ações em que muitas vezes, enfim, incidem em aspectos subsidiários e não centrais no meio disto. Mas isto só para dizer o quê? É esta congregação que transforma na prática todo este problema como um processo socialmente construído. E é aí que nós podemos intervir. Enfim, enquanto sociedade. Evidentemente que cada área terá o seu, enfim, o seu âmbito de ação para poder desenvolver, mas é fundamental que nós entendamos que isto é efetivamente uma questão social, uma questão prática que teremos que realmente vir a desenvolver de uma forma global. Não é preciso esquecer, efetivamente, que esta é uma questão central em termos de saúde pública, mas como eu já disse, já se extravasou completamente a saúde pública. Esse foi o domínio inicial, nós sabemos também, enfim, por analogia com outras situações, que questões que se relacionam com outro tipo de acontecimentos, terremotos, incêndios, etc., eles travasam depois, muitas vezes, a situação e, efetivamente, têm uma afetação sistémica. E é aqui que, em termos de alguma análise, alguma, digamos, algum diagnóstico daquilo que foi feito, eu tenho, enfim, gostava de fazer aqui algumas considerações. Por um lado, considerar que, efetivamente, o que aconteceu foi que, mais do que apostar numa verdadeira competente e estruturada gestão de risco e até de emergência, apostou-se muito em medidas precaucionárias. Eu já referi, efetivamente, que este é um risco que se caracteriza por ser ambíguo, complexo e incerto. Contudo, é suposto que dentro das organizações, e nós temos, enfim, eu faço uma crítica, mas é onde me incluo dentro dessa crítica, até porque, segundo viram dentro da minha nota biográfica, eu passei por lá também. Também estive ligado há muitos anos, e estou, enfim, ao sistema de proteção civil. De facto, o sistema de proteção civil não está organizado para lidar com estas situações. Há vários acontecimentos, não vamos entrar nisso, mas, efetivamente, em vez de haver uma gestão de risco, houve uma gestão completamente precaucionária, baseada numa gestão da incerteza. E, portanto, quando a gente se baseia numa gestão da incerteza, efetivamente teremos alguma dificuldade de perceber o que é que teremos que, de facto, fazer. E essa gestão de incerteza, o que é que fez? Apostou naquilo que foi o mais imediato. Confinamento, interrupção do funcionamento da sociedade, etc. Tudo fica em casa, ninguém daqui sai. Evidentemente, não quisemos que a ameaça entrasse em nós. E nós resguardámos-nos. Mas, enfim, isso só seria possível se se descobrisse, depois, em termos de solução, uma vacina para nos poder deixar sair. Quando se começou a verificar um conjunto de consequências, enfim, que se verificam do outro ponto de vista económico, para não falar, enfim, podemos falar nisso também, em termos das próprias vulnerabilidades de estratos populacionais que não podem ficar em casa, como eu fiquei, nomeadamente, em teletrabalho. Enfim, há pessoas que efetivamente foram fundamentais, e penso que o meu colega Bruno Vaz irá falar nisso, em termos da questão do apoio psicossocial, de um conjunto de estratos populacionais, como eu dizia, que não tiveram confinamento. Tiveram que efetivamente continuar a sua vida de outra forma, enfim, porque há razões não só operacionais, mas razões também económicas, enfim, em termos de subsistência, como nós sabemos que existem. Bom, mas para além destas medidas precaucionárias, que efetivamente foram a matriz fundamental da ação e não uma verdadeira gestão de risco, que deveria ter sido efetivamente desenvolvida, tivemos também logo, inicialmente, uma negação inicial do problema. Há aqui, enfim, eu já lhe chamei aqui um bocado uma arrogância cultural na altura, porque isto passava-se do outro lado do mundo, isto era na China. E, portanto, se era na China, não nos ia apanhar. Mas, enfim, talvez as lições aprendidas fizessem todo o sentido. E fizessem todo o sentido que nós pensássemos que, de facto, os processos da globalização existem
e que eles são transversais e que eles são irreversíveis. E pensássemos também que já tivemos algumas situações análogas, não com esta dimensão, mas que poderiam ter-nos dado aqui algum ensinamento importante, como foi a gripe de 2009, a gripe suína, e portanto haver aqui algumas ações de outra forma. Não, isto foi entendido que algo passou-se do outro lado, não há problema, porque isto ainda vai demorar a cá chegar, ou nem vai cá chegar, está a ser tratado. Fizemos uma coisa, porque sabemos que como isto apareceu na cidade do ano, houve um confinamento global por parte da República Popular da China, mas enfim, numa situação em que detectaram aquele problema e que fizeram uma detecção, um confinamento territorial, mas regionalizado, e curiosamente essa matriz da ação que a China desenvolveu veio a repercutir-se depois em grande parte dos países ocidentais e do mundo todo inteiro. Ou seja, nós também depois reproduzimos o confinamento que a China fez, inclusive em termos nacionais. O que a China não fez em termos nacionais. Bom, ainda também um aspecto daquilo que foram um conjunto de ações intempestivas e que foram, digamos, tomadas ao sabor dos acontecimentos, ao sabor, digamos, do vento, por falta de conhecimento, por falta de diagnóstico. E aqui, de facto, um problema grave que se foi sentido, isto compreenderão que eu possa dizer isto, também é fácil, enfim, nós sabemos os resultados no final do jogo, como é evidente. Mas, efetivamente, temos uma sociedade que olhou para isto como um problema, efetivamente, epidemiológico e não olhou para isto como um problema social. E, de facto, nesta conjugação deveria ser importante que ela pudesse ter sido entendida dessa maneira. As ações intempestivas, enfim, algumas que apareceram, nomeadamente a máscara que não deve ser usada, não tem efeito nenhum, mas depois já tem, enfim, mais à frente voltarei a falar um pouco dessas situações, porque na prática houve um conjunto de recomendações importantes, convenhamos, são recomendações que não devem ser de pandemia nem de epidemia, devem ser do dia-a-dia. Lave as mãos, não toque na face, tenha cuidado da higienização, etc. Mas tudo isto não foi acompanhado de um discurso que deveria ser mais pedagógico, um discurso que efetivamente alertasse para a importância de suportes imunológicos também fundamentais. Como nós sabemos em todas as doenças. A alimentação, o não fumar, o exercício físico, etc. Tudo isto poderia, enfim, ser uma oportunidade de também trabalhar do ponto de vista da pedagogia relativamente a um conjunto de comportamentos que deixaram de ter. Não. Tudo isto foi apresentado de uma forma muito, digamos, perentória, prescritiva, diretiva e até, enfim, muitas vezes autoritária, ou seja, impositiva, suportada no medo. Se não faz isso, pode acontecer. E, portanto, mais do que trabalhar naquilo que era a congregação, no envolvimento das pessoas, e sabemos que isto não é fácil, como todos, enfim, como eu já passei por várias situações em termos de minha ação, em termos de proteção civil, sei, mas de qualquer forma há uma vontade, e olhamos agora, por exemplo, para os programas de aldeia segura relativamente aos incêndios florestais, ou rurais, como queiram entender, a necessidade de envolvimento das pessoas como matriz fundamental para tratar as situações que nos envolvem. E isto não foi medo, e inclusive um medo acentuado por uma vigilância, enfim, em alguns casos muito complicada. Se não fazes, és penalizado. Enfim, em alguns casos poderá fazer sentido, mas também tem que haver aqui realmente alguma pedagogia e mais à frente poderemos voltar a falar um pouco dentro dessa mesma componente, o que é que pode ser essencial. Já falei, efetivamente, também nas questões que têm a ver com, enfim, um discurso e uma retórica, enfim, conspirativa de tudo isto, também, mas também acentuando que, em alguns casos, tudo isto passou, efetivamente, em termos de uma imagem isto é uma questão muito científica, muito hermética, que não é traduzida para a população em geral. Evidentemente que a população não há uma população, há várias populações, e nós sabemos que isso não é fácil, mas enfim, tem que haver um discurso que efetivamente possa ser o mais abrangente e possa ser descodificado. E aqui, depois eu irei falar nas relações intergovernamentais, a importância daquilo que teria sido uma coordenação efetiva entre a administração central e a administração local, sobretudo em termos de câmaras, em termos de freguesias. Bom, mas houve também esta retórica, enfim, de uma crise democrática.
até porque inicialmente quem foi afetado eram pessoas que tinham vindo, enfim, das suas férias na neve e, portanto, enfim, de estratos sociais elevados. Lembro, por exemplo, do Sherman do Banco Santander, etc. E, portanto, isto afeta a todos. Não é verdade, como todos nós sabemos, basta olhar para os dados, basta olhar para as estatísticas para perceber que afeta mais uns do que outros. E, efetivamente, situações em que as pessoas não têm alternativa, porque esse estudo de vulnerabilidades não existe. Não há, efetivamente, um diagnóstico. Nós falamos, em termos de, desculpem-me só um pequeno parênteses, do sistema de proteção civil, muitas vezes, daquilo que são a segurança de pessoas, bens e ambiente. Mas, na prática, a segurança de pessoas só é vista quando acontece alguma coisa. Nós não sabemos onde é que estão os principais fatores de risco das pessoas. Dos bens sabemos, bens materiais, equipamentos, edifícios, etc. Ambiente também. Mas, enfim, recordo-me em Lisboa de dizer assim, bom, mas Lisboa é uma unidade. Não é. Há zonas, há bairros com populações envelhecidas, grupos críticos, que precisam de ações diferenciadas em termos da sua própria ação. Inclusive, não houve um aproveitamento também em termos da lição aprendida, porque tivemos um caso, enfim, não é semelhante, mas tem alguma analogia com a célebre crise da onda de calor de 2003, em que efetivamente se soube que iam ser afetados grupos específicos da população, os mais idosos, os lares. Na altura, com um conjunto de planos existentes em termos nacionais, distritais e até municipais de ação contra a onda de calor, e agora a situação foi na mesma, enfim, traduziu-se da mesma forma. Não houve um cuidado de olhar para essas populações como populações mais vulneráveis, mais frágeis e, portanto, haver aqui uma ação mais direcionada dentro desse domínio. Bom, a comunicação de risco foi algo que falhou na prática. Eu trago aqui um conjunto de slides, só para nós termos aqui algumas situações, porque, de facto, já falei, enfim, daquela negação inicial, a diretora desvaloriza o impacto. E reparem, não encarem isto como uma crítica à senhora. Pelo contrário, a doutora Graça de Freitas, efetivamente, tem feito um papel fundamental, tem sido, enfim, de uma generosidade, de um trabalho fundamental. O problema, muitas vezes, não é questão de, como alguém dizia, ou como um autarca disse, das FIAs, ou seja, não. É efetivamente de um envolvimento, é da falta de uma cultura técnica de gestão de crises, de gestão de risco, que deveria existir efetivamente e que deveria apoiar e suportar. Estas pessoas, e eu sinto isso, até porque no ano e meio que passei enquanto presidente do então Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, fui muito causticado por situações em termos de confronto da comunicação social. Enfim, passei pelos incêndios de 2005, como sabem também, um dos anos piores que se verificaram, e eu sei o que é isto. E sei muitas vezes aquilo que é a nossa própria incapacidade de poder lidar com estas coisas. Portanto, não há uma crítica à senhora, há uma crítica, efetivamente, do sistema que, efetivamente, não a suportou e que permitiu depois aqui, digamos, uma espécie de conflitualidade, até de cariz político ou partidário, de se devia admitir ou não devia admitir. Não é assim, enfim, na minha opinião, que são resolver os problemas que é evidente. Bom, mas houve esta situação. Outra que, efetivamente, na altura, depois alguns outros especialistas que diziam que, de facto, a questão da utilização fazia todo sentido, e não houve uma coordenação também internacional, nomeadamente em termos da União Europeia. Ainda hoje se verifica isso. Este é um exemplo daquilo que a República Checa fez e que, efetivamente, permitiu, enfim, diminuir substancialmente toda a propagação, ou uma grande parte da propagação do próprio vírus e, portanto, toda a utilização das máscaras, que de facto seriam, enfim, para mim quase naturalmente, mas obviamente que as pessoas ouvem os especialistas, os peritos, e é por isso que muitas vezes, enfim, não se confia nos peritos, porque de facto têm informações que não são as mais corretas. Também a própria Organização Mundial de Saúde, esta com outras responsabilidades, enfim, não vou partilhar aqui, evidentemente, opiniões, enfim, trumpetianas relativamente à própria organização, mas é algo que nos deixa um pouco desconfiados, inseguros. Para onde é que vamos? Porque se eles dizem isto, será verdade? Qual é a razão? E, portanto, não há aqui uma gestão, não há aqui, digamos, uma unidade, um fio condutor nesta comunicação do próprio risco. E pronto, e depois também aquilo que depois veio, enfim, o ser volte-face para recomendar o uso a todos, e nós temos agora situações, estou a lembrar
mais recentemente da Catalunha, que obriga a andar de máscara mesmo nos espaços públicos e noutras circunstâncias. De facto, há aqui, digamos, quer dizer, temos uma União Europeia, e se sair de Portugal para a Espanha tem um comportamento, se for para a Bélgica já terá que ter outro. É uma unidade complicada em termos de percepção pública das próprias pessoas, sobretudo numa época de globalização, como nós sabemos que deveria haver aqui alguma, eu não digo uniformidade, não estou a falar aqui, enfim, de situações de uniformidade como 1984, ou enfim, outro, mas há a necessidade, efetivamente, de haver alguma consistência dessa mesma informação. Bom, passando um pouco às relações intergovernamentais, eu não queria ser demasiadamente crítico, mas alguns exemplos são interessantes de verificar. Reparem, por exemplo, aquilo que foi a situação da Câmara do Porto. Não é necessário, enfim, acerca sanitária, houve aqui uma discussão. Agora, não olhem para isto como uma discussão política entre o Presidente da Câmara e a Diretora-Geral de Saúde ou o Governo. Olhem para isso, para as pessoas. Olhem para as pessoas como é que encaram isto. Como é que olham para um e para o outro e dizem quem é que tem razão? Como é que isto poderá ser descodificado? Olhem para isto também, para o autarca de Sintra. Eu até escolhi aqui alguma transversalidade político-partidária para não haver aqui situações de outra ordem. Enfim, alarmado com as contagens da Direção-Geral de Saúde e a falta de informação, a falta que havia, efetivamente, de coordenação entre a Administração Central e a Administração Local. A assunção, isso é particularmente preocupante, acho que é uma das lições aprendidas que nós podemos tirar, e eu aqui tenho pena que, de facto, o próprio sistema de proteção civil, e neste caso concreto a ANEPC, não se tenha chegado à frente e, efetivamente, assumido alguma coordenação efetiva. Eles são, efetivamente, a nossa Autoridade Nacional de Segurança em Proteção Civil e de Emergência. Evidentemente que há aqui a questão do perigo, mas da mesma forma que também, em termos dos incêndios florestais, a ameaça está muitas vezes nas questões meteorológicas, e depois há uma ação da própria ANEPC, aqui poderia haver a mesma coisa. Eu não me esqueço, evidentemente, podem, enfim, questionar isso, daquilo que são os princípios básicos de que quer a segurança interna, quer a defesa nacional, quer a saúde pública, prevalece em relação à proteção civil. É pena. Neste caso, deveria haver aqui uma ação mais concertada de fazer essa ponte por parte da ANEPC. Ainda outras situações do que de um autarca da Câmara de Boticas que a população não tem informação. O que é que deve fazer? Não sabe. Isto, evidentemente, é uma moeda com duas faces. Não sabe porque não quer, não sabe porque não lhe dizem como é que procura. É mais fácil, de facto, poder vir aqui dizer que apenas não sabe. Mafra, aconteceu a mesma coisa. Situações daquilo que tivemos muito recentemente, enfim, da crítica e depois, enfim, na minha opinião, algum recuo de críticas à autoridade de saúde, que, enfim, mais fias porque o exército não se consegue ganhar a guerra. Todo este discurso também bélico é algo que efetivamente ajuda. Eu percebo que é uma forma das pessoas exteriorizarem alguns aspectos da sua própria falta de conhecimento, mas é uma forma também de acentuar mais uma vez o medo e a prescrição relativamente às populações. Quem é que não tem medo de guerras? E, portanto, ao fazer esta analogia, também trata aqui de situações que não deveriam, na minha opinião, acontecer. E depois, enfim, ainda outra para acabar na situação da Madeira, que efetivamente foi mais longe ao falar nesta relação que efetivamente não se verificou. E esta relação é fundamental. Nós somos uma unidade, nós somos um país. Pode haver regionalização, pode haver o que quiserem, mas é um país que deveria ter uma ação única dentro deste domínio. É evidente que podemos ainda entrar, se quisermos, aqui dentro deste aspecto. Daquilo que foi, digamos, a falta dentro dessa comunicação do próprio autarca da Azambuja, que defendeu um cerco sanitário, um prédio habitado por uma etnia cigana, e efetivamente foi logo criticado por elementos do seu próprio partido. Houve, efetivamente, criticou a divulgação dos dados. Isto só para demonstrar aquilo que são dificuldades. Evidentemente, quem está atento sente isso, quem está menos atento, mas quem vive a situação também sente esse problema. Ora bem, e já agora, para, enfim, poder falar aqui um pouco em termos daquilo que é o sistema de proteção civil dentro destas relações,
reparem neste aspecto. O Governo ativou o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, e muito bem, e muito bem. Era o que mais faltava numa situação de emergência, não haver uma ativação de um Plano Nacional de Emergência. Na minha opinião, isto faz todo sentido. Como faz todo o sentido que tenham sido ativados os planos distritais de emergência. Neste slide aparecem 16, mas eu julgo mesmo que foram ativados os 18 planos, e faz-me todo sentido, como disse, é uma unidade. Agora, eu fico e pasmo, efetivamente, na minha opinião, sei que há leituras contraditórias relativamente a isso, de perceber que, em termos municipais, apenas 190, que são muitos, evidentemente, foram ativados no universo 308. Há quem diz, mas nós não temos problema. Não. Se há um plano nacional, se há planos distritais, os planos municipais, nem que sejam para estar em banho-maria, nem que sejam para dar, efetivamente, uma imagem simbólica de organização. Não é necessário uma ativação, é estar previsto uma prontidão, um estado, efetivamente, de alerta, quero entender, que é necessário para poder responder rapidamente. Isto também se transmite em termos de imagem, em termos de comunicação às populações. De perceber, mas não vale a pena porque isto tem custos. Bom, se vamos por aí, então podemos falar muito de outras coisas que realmente não fazem sentido. Mas, enfim, deixar um pouco esta nota aqui em termos de preocupação. Mas, enfim, isto não é só negativo, como é evidente. E, embora tarde, mas de qualquer forma, como se diz, mais vale tarde do que nunca, há a necessidade de olhar para a situação de outra forma. E, de facto, a criação, digamos, de uma comissão de monitorização e acompanhamento da pandemia na área metropolitana de Lisboa é algo que foi apenas tardiamente acionado, ativado. Deveria ter sido. Mas, efetivamente, como eu disse, ainda bem que o foi, porque há aqui um controle, há uma relação, e nós começámos a ver reuniões com as autarquias que efetivamente tinham o problema mais acentuado, com uma ação, e finalmente comecei a perceber a ação daquilo que são os serviços municipais de proteção civil dentro deste domínio. Eu, quando falo dos serviços municipais, eu quero distinguir aqui aquilo que são os agentes de proteção civil, porque esses estiveram sempre no terreno, e penso que o Dr. Bruno Vaz poderá falar um pouco disso. Tiveram sempre e atuaram. Os bombeiros, as forças de segurança, as misericórdias, etc. Todos esses fizeram o seu papel. O que faltou aqui foi uma coordenação a outro nível, a um nível mais elevado. Mas também algumas situações como Sintra, que criou aquilo que me pareceu indispensável, equipas multidisciplinares. Não chega a dizer à pessoa, você está infectado, tem que ficar em casa. Mas a pessoa vive num T-2, nem um T0, é um T-2, onde tem uma família onde vivem 5 ou 6 pessoas e não tem capacidade. E, portanto, se não há uma ação de diagnóstico da vulnerabilidade, da fragilidade e de algum apoio, e não chega, efetivamente, é louvável, é importante, e vê-se isso nas redes sociais, que a junta, que a Câmara, não sei o quê, distribui alimentos e medicamentos às pessoas, efetivamente aquilo parece-se uma ação muito mais, enfim, de desenvolvimento mediático ou de marketing, muitas vezes das próprias instituições, do que propriamente o objetivo. Enfim, os pobrezinhos têm aqui qualquer coisa. É importante, enfim, perdoem-me esta ironia, mas de qualquer forma tem que haver mais qualquer coisa, esse acompanhamento. Há sistemas, há serviços de ação social, há sistemas de proteção civil, há forças de segurança, equipas conjuntas que possam efetivamente fazer esta monitorização, este acompanhamento, este diagnóstico. Eu não posso deixar de ficar aqui, enfim, é o conselho onde vivo e acho que é um caso de sucesso através do teste que foi feito em toda a população. Este foi o segredo, por exemplo, da Coreia do Sul, como sabem. Na Coreia do Sul, o que é que acontece? Ao fazer isto, não é dizer que agora tem e deixa de ter, não. Ao identificar quem tem, permite cortar, efetivamente, a transmissão. E este é um dos aspectos essenciais. Evidentemente, quem tem poderá continuar a vir a ter, mas há um acompanhamento, há um conhecimento. E não de uma forma prescritiva, de uma forma ativa, relativamente a esses aspectos. Ora bem, para terminar, já vou um bocadito longe da minha apresentação, tinha dito que ia só falar 25 minutos, mas, enfim, estas coisas é como mais cerejas, não é? Fragilidades, vulnerabilidades e desigualdades. Eu não quis deixar de vos trazer aqui algo, e tenho o link, eu depois posso deixar ficar, aliás, vai ser gravado, mas posso deixar ficar, digamos, esta indicação, de uma palestra que um grande amigo meu, enfim, o professor António Firmino Costa, sociólogo do ISCTE, fez sobre este olhar sociológico sobre a crise do Covid-19.
E ele refere aqui alguns aspectos importantes. A crise como motor da acentuação das desigualdades sociais. Isto é um olhar para o futuro. É um olhar para o futuro em que, na prática, ele começa logo por definir a questão das desigualdades e do Estado social. Nós vivemos, a partir do final dos anos 80 do século passado, em regimes cada vez mais a caminhar para, enfim, regimes neoliberais, em que, como se sabe, o Estado social começou a ser colocado de parte. Esta crise veio evidenciar a importância do Estado social. Se verificou o que se verificou, se não houvesse respostas em termos da segurança social, em termos do Sistema Nacional de Saúde, em termos de outros sistemas, o que teria sido? E, portanto, isto é algo que acontece, mas, enfim, de facto acentua acentua um pouco aquela contradição do que são a importância dos correntes neoliberais que, enfim, em situação de crise aparecem sempre também a pedir a ajuda do Estado, como nós sabemos. Enfim, eles só contra o Estado quando as coisas correm bem, quando há lucro. Mas, enfim, aqui há uma das componentes fundamentais. Mas também em termos da transformação digital, nomeadamente naquilo que são alguns dos perigos. A China já começa, enfim, a viver-se um pouco disso, mas noutros aspectos, do que seja a sociedade de vigilância. Embora haja um acesso ao digital cada vez maior, esse acesso ao digital, se por um lado pode parecer uma democratização, e é também uma democratização em termos de acesso, mas por outro lado também permite uma vigilância e um exercício cada vez mais prescritivo e controlador das próprias sociedades por parte, enfim, dos Estados, dos governos a esse nível. E por último, uma situação da própria ciência. Como é que isto pode ser aqui entendido? De facto, a ciência viveu períodos muito complicados de descrédito. Eu aconselho, enfim, a quem queira ler os livros do risco mundial daquele do sociólogo alemão que já faleceu, o Ulrich Beck, mas que vejam efetivamente a importância da ciência, que recuperou alguma dessa confiança das pessoas, porque as pessoas não têm efetivamente para onde olhar e têm que acreditar, mas esta ciência, na prática, também se transforma numa desigual distribuição. E logo aqui, efetivamente, num confronto desequilibrado entre o que são as ciências exatas e o que são as ciências sociais. O que nós encontramos é um predomínio de prática das ciências duras, das engenharias, da medicina, etc., como matriz fundamental da resolução. Vida é agora o programa que vai ser desenvolvido, que temos que apostar nos engenheiros a vários níveis. Eu não devia dizer isto, porque senão o Isaac ainda corre comigo ao estar aqui a ser docente na licenciatura de Engenharia em Proteção Civil, mas na prática reparem isso e a falta daquilo que é importante do conhecimento da sociedade e, portanto, das ciências sociais dentro desse domínio. Isso é algo que efetivamente também merece, enfim, uma reflexão, mas enfim, também não teremos aqui tempo para isso tudo. Bom, eu só vos deixo aqui, porque isto vai ficar, um conjunto de referências da bibliografia que consultei para isto, porque na prática ninguém dá nada e na prática quando eu tenho que fazer alguma coisa destas, aquilo que me agrada é poder consultar, é poder aprender. E deixo aqui estas referências e, portanto, agradeço a vossa atenção, esperando que ela possa ser útil e estarei disponível depois para algumas questões que queiram colocar. Muito obrigado. Doutora Ana Paula Oliveira. Eu vou interromper. Ok, muito obrigada. Obrigada por ter interrompido. Obrigada pela sua apresentação, pela sua excelente apresentação e pela sua intervenção. E, de certa forma, por ter mais ou menos cumprido o tempo, eu passava agora a palavra ao... Estou só aqui, desculpem lá, aqui com um problema no meu computador. Ok, já está resolvido. Vou passar então agora a palavra ao nosso segundo orador, que é o Dr. Bruno Vaz, licenciado em Psicologia, pós-graduação em Segurança e Higiene do Trabalho, Proteção Civil e Intervenção na Crise e Emergência. Desempenha atualmente as funções de Coordenador Nacional das Equipas de Apoio Psicossocial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é docente convidado em diversas instituições do ensino superior, é responsável pedagógico e formador das áreas comportamentais e de gestão da emergência, é subchefe do Corpo de Bombeiros de Odivelas e já trabalhou no Instituto Nacional de Emergência Médica. É também perito internacional do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua presença e vem-nos falar hoje sobre riscos psicossociais em operacionais de emergência em contexto de Covid. Muito obrigada. Passo então a palavra.
Bom dia. Antes de iniciar aqui esta palestra, faço só um check sound. Estão a ouvir? Sim? Muito bem, fantástico. Então, inicio aqui pelos agradecimentos, obviamente. Agradecer aqui em primeiro lugar à Câmara de Torres Novas, aqui na pessoa do Presidente da Câmara, Dr. Pedro Ferreira. Agradecer também à doutora Tânia Carraquico, Vice-Presidente do ISEC, à professora Ana Oliveira, portanto, do Mestrado de Proteção Civil, e também, obviamente, ao meu excelentíssimo palestrante Manuel Ribeiro, e a todos, obviamente, os que nos estão aqui a ouvir. Da excelente palestra do Dr. Manuel Ribeiro, eu retirei aqui, de entre várias aprendizagens, obviamente, e agradecer-lhe desde já por essa visão macro que é essencial, retirei aqui duas partes muito importantes. Portanto, uma delas é que as políticas públicas estão intimamente ligadas à resposta. É impossível nós conseguirmos diferenciar esta questão, não é? E estas políticas públicas têm, obviamente, um impacto na vida de todos nós, não é? E, portanto, quando falamos aqui até de uma parte mais técnica, é sempre importante falarmos da visão macro e de como é que chegamos às vezes a determinadas decisões. E outra observação muito pertinente que eu retirei também é que das várias notícias, digamos que contraditórias, embora contraditória seja talvez uma palavra muito forte, que tem surgido na comunicação de risco, não é? Estas notícias têm um impacto direto no modo como nós vamos vivenciar toda esta situação. As notícias e algumas que foram mostradas por si na sua palestra que dizem uma coisa, depois a seguir vem outras dizer outra e depois temos esta incerteza e esta incerteza é aquilo que o ser humano não consegue lidar, não é? O ser humano gosta de rotinas, gosta de coisas certinhas e, portanto, quando temos esta incerteza torna tudo muito mais complicado. Eu trago-vos aqui e vou agora pôr também a minha apresentação. Se correr tudo bem, ora, aqui está ela. Estão a ver a apresentação? Sim. Um aceno de cabeça se estiverem a ver a apresentação. Muito bem, pronto. Já ouvimos aqui toda uma perspectiva macro, eu queria vos trazer aqui algo com impacto um bocadinho mais direto. Portanto, não só os riscos psicossociais em operacionais de emergência, e aqui vamos englobar vários operacionais. Vamos englobar, eu preparei esta apresentação para bombeiros, para enfermeiros, para técnicos dos serviços municipais de proteção civil, para técnicos da ação social das câmaras municipais que muitas vezes também trabalham em conjunto com os serviços municipais de proteção civil. Pelo menos nesta fase e nesta ocasião assim também deveria ser. E dar-vos aqui um bocado na prática do que é que acontece e também o que é que nós sentimos. Muito isto. Portanto, falar-vos aqui um bocadinho então dos comportamentos e emoções relacionados com a atual situação de pandemia, como potenciar aqui a resiliência das equipas, e vamos sempre aqui falar de equipas, porque nesta situação é impossível nós fazermos um trabalho solitário. Seja um trabalho solitário em termos de entidades, seja um trabalho solitário em termos de um indivíduo só. Portanto, temos sempre que trabalhar em equipa e vamos subindo patamares até termos totalmente a colaboração entre entidades. É isto que nós queremos e tal como foi também muito bem referenciado na palestra anterior. Portanto, depois falar-vos da importância do autocuidado e aqui de um suporte de pares, que é algo que nós temos estado a ver que tem funcionado muito bem durante esta fase pandémica nos operacionais de emergência, este suporte de pares. E eu vou-vos falar tudo isto, se me permitem, claro, de um modo muito pouco científico, mas apenas para que todos percebam. Portanto, eu quero ser aqui o mais claro possível. Portanto, sintam-se também sempre à vontade para colocar em chat todas as questões que acharem necessário. Dizer-vos então que as exigências impostas pela atual pandemia são experienciadas por cada um de nós de forma diferente. E isto é essencial que nós tenhamos esse entendimento todos. Todos nós lidamos com esta pandemia de uma maneira diferente.
Todos nós somos pessoas diferentes, não é? E lidamos com esta situação, seja porque temos contextos diferentes uns dos outros, seja porque mesmo dentro do mesmo contexto somos diferentes, temos experiências diferentes, temos estratégias de coping, estratégias para lidar com situações diferentes, não é? E não somos piores nem melhores, somos diferentes. E, portanto, cada um de nós vai vivenciar esta pandemia de uma forma diferente. Às vezes pensamos, por exemplo, que todos os profissionais de saúde estão nos hospitais, têm que estar a trabalhar felizes e contentes porque estão a fazer o seu trabalho e é para isto que lhes pagam e, portanto, têm que lá estar. E claramente também não o é, não é? Lembrem-se daquilo que eu referenciei logo ao início, que é a incerteza de tudo isto. Não é? E as próprias notícias e a própria evidência científica que tem alterado, não é? Nos trazem certeza de tudo isto, porque é diferente quando nós sabemos que tudo tem um princípio, um meio e um fim. Neste momento nós sabemos que isto teve um princípio, estamos algures a meio e não sabemos quando é que será o fim. E, portanto, é muito difícil para nós conseguirmos lidar com uma situação que não tem fim, ou pelo menos nós não lhe conseguimos dar uma data, não é? E isto esgota claramente os nossos recursos. E faz com que, se eu souber, por exemplo, estamos em fase de incêndios rurais, não é? Sabemos que este período reforçado dos incêndios rurais vai ter um fim, que supostamente será algures ali em setembro, outubro. Supostamente que isto também anda tudo trocado, não é verdade? Mas conseguimos dar um fim a este período reforçado. À pandemia nós não conseguimos dar um fim, não é? Temos notícias de vacinas, temos várias notícias, temos várias vacinas, também nos dizem, não é, que as vacinas demoram o seu tempo a ser testadas e, portanto, não conseguimos pôr uma data final. Com isto, o que é que acontece? Não vamos conseguir gerir os nossos próprios recursos. Ou seja, eu não vou dar o meu máximo, porque se calhar eu só consigo dar o meu máximo durante uma semana, porque estas coisas esgotam todos, não é? Mas se eu souber que tenho um mês para dar o meu máximo, eu consigo fazer a gestão dos meus recursos internos. Agora, quando não há fim, e nós vemos o esgotar neste momento de muitos profissionais de emergência, eu aqui englobo vários profissionais, como já mencionei, estão a ser esgotados. Eu assisti agora, há bem pouco tempo, porque estava no meu quartel de bombeiros, a chegar uma ambulância e lá dentro vinha o pessoal todo equipado com os EPIs necessários para fazer o transporte para a unidade hospitalar de alguém positivo para Covid. E o procedimento que existe é que depois esses profissionais têm que vir ainda com os EPIs dentro das ambulâncias de socorro para os quartéis, para depois proceder à higienização das viaturas. Vocês, e peço que me imaginem, não é? Ou quem sabe na pele não precisa de imaginar o que é agora nestes dias de calor estar com um equipamento de proteção individual que serve para nos isolar do exterior para o interior. Se esse equipamento faz isso, imaginem o calor, por exemplo, que está lá dentro. Portanto, eu assisti a um elemento a sair, a abrir a porta da ambulância e ficar para fora, mas completamente esgotado pelo mal-estar que aquilo provoca, não é? Portanto, se esses equipamentos já no inverno, quando tudo começou, no inverno, ali em março, quando isto tudo começou, eram desagradáveis de usar, imaginem agora, não é? Portanto, isto são coisas que nós não vamos tendo em conta, a não ser que às vezes passemos por elas. Portanto, continuando aqui, e vocês já sabem que os psicólogos gostam de falar muito, por isso aviso-vos já, mas eu vou estando atento ao tempo. Pronto, portanto, vou aqui tentar não ultrapassar em demasia, com isto dizendo já que vou ultrapassar um bocadinho, mas não ultrapassar em demasia o tempo. Peço já também aqui ao nosso excelente moderador que quando chegar à altura me faça sinal. Portanto, dizer-vos que então que estas reações, comportamentos, medos, e é normal ter medo. Às vezes temos medo de usar a palavra medo. Não é? Mas o medo existe, o medo está lá e já vamos falar um bocadinho sobre ele. Portanto, o medo, este sentimento que cada um de nós vivencia não é menos importante do que aquilo que o outro vivencia. Até porque tenho visto muitos profissionais da emergência que aparentam estar a lidar perfeitamente bem com a situação, mas às vezes basta
2 minutos de conversa para perceber que não, e que há ali muitas marcas e algumas irão perdurar durante muito tempo. Não é? E não só profissionais de emergência, mas também outros profissionais. Portanto, é importante respeitar estes sentimentos e reações de cada um. E com isto lanço-vos também um desafio, e é um desafio para pensarem só, qual é a vossa maior preocupação no que concerne aqui ao Covid. Qual é a vossa maior preocupação? Porque temos várias, mas há sempre uma que é mais importante que todas as outras. E pode ser diferente da pessoa que trabalha em conjunto com vocês. Agora, o que é importante é nós respeitarmos essa preocupação. Eu posso dar a minha, não tenho problemas. Eu gosto sempre de falar dos meus exemplos, porque assim nunca sou acusado de usar exemplos dos outros, que é a minha maior preocupação, e eu fui um daqueles profissionais que teve que estar a trabalhar, não é? Tal como muitos outros, e isto não é bom nem mau, é o que tem de ser, é mesmo assim, não é? E quem escolhe estas profissões mais na linha da emergência sabe que tem de ser. Pronto. E, portanto, tal como eu, muitos elementos da ANEPS, não é? Que eu estou aqui também a representar, muitos elementos dos serviços municipais de proteção civil, tal como disse o Dr. Manuel Ribeiro, houve vários serviços de proteção civil que fizeram estas equipas multidisciplinares com resultados muito positivos. De algumas soube-se que o fizeram, de outras não se soube, mas aconteceu e, portanto, houve muitas pessoas que tiveram que ir trabalhar. E posto isto, o meu maior receio, por exemplo, era levar esta infecção para casa. Este era o meu maior receio. Se calhar das pessoas que trabalhavam comigo, por exemplo, não era